Voltamos para falar novamente de saúde. Hoje é o Dia do Rim, uma data para lembrar da importância da prevenção e da necessidade de adotar hábitos saudáveis. Por isso, o nosso convidado de hoje é o médico do Instituto de Nefrologia de Bauru, Leonardo Garnica. Doutor Leonardo, obrigado pela sua presença aqui no Mestre Notícias. Boa noite. Boa noite, agradeço a oportunidade. Doutor, nós vimos aí na reportagem que a obesidade é um dos problemas que podem trazer riscos à saúde dos rins, né? Que outros problemas, então, podem acarretar o comprometimento desses órgãos? É a obesidade, a hipertensão arterial, a diabetes, tá? Eles são problemas que afetam diretamente a saúde renal. Porque o paciente idoso ele é um paciente que tem uma massa muscular maior, então isso leva a uma sobrecarga renal e sempre, em muitos casos, está associado a um aumento de glicemia e um aumento da pressão, levando ainda mais uma agressão desse órgão que é responsável pela filtração de todas as escórias do corpo. E também a grande preocupação com as doenças renais é evitar que os pacientes cheguem ao estado de insuficiência renal, que quando precisa fazer a hemodiálise. É possível evitar que o paciente chegue a esse estado, doutor? Sim, sim, é o que nós sempre queremos, que o paciente faça check-ups anuais, exame de sangue, que é feito em qualquer unidade de saúde, exames de urina, controle bem a sua pressão, se hipertenso, se diabético, faça um controle tanto a parte alimentar quanto a parte medicamentosa dessa diabetes, hábitos de vida saudáveis, que incluem uma boa alimentação, acho que é a base de tudo, e exercícios físicos. A gente preconiza que não seja atleta de fim de semana, mas que ele tenha atividade física constante, uma caminhada, uma pequena corrida, para que ele possa manter uma saúde e evite de ter não só problema renal, mas pode evitar muitos outros problemas. É importante ter a frequência dos exercícios, então. E o que acaba acontecendo, o paciente nunca procura a assistência médica ou o posto de saúde, acontece alguma coisa, passa mal, feito alguns exames e detectado já uma função renal muito diminuída. Nós temos aqui também alguns dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, até vimos aí no VT. Esses dados apontam que o número de pessoas com doença renal crônica aqui no Brasil aumentou mais de 100% nos últimos 10 anos e hoje já são cerca de 10 milhões de pessoas vivendo com essa doença. Por que esse número tem crescido tanto, doutor Leonardo? É isso mesmo, é assustador que a gente analise esses números. Eu vejo que a alimentação, vamos dizer, não correta, o uso cada vez maior de alimentos industrializados, refrigerantes, sucos artificiais, tá? Acaba sendo um mal da industrialização. A gente está abandonando o que a avó da gente orientava a comer: frutas, verduras e legumes em porções pequenas e manter sempre uma atividade física. Hoje em dia acontece o contrário. Como o brasileiro trabalha muito, essa alimentação fácil, rápida e com uma qualidade ruim, com muito sódio, muito açúcar, muito conservante. E o rim, como um órgão que filtra, ele acaba sofrendo por toda essa sobrecarga. Sim. Outra questão também envolvendo a alimentação é o crescimento das dietas associadas à proteína, dietas ricas em proteína, o consumo de suplementos alimentares proteicos também. Esse aumento no consumo de proteínas, doutor, ele pode ser negativo para os rins? Há algum perigo, então, nesses hábitos, nesse aumento do consumo de proteína? Sim, sim. O uso abusivo de proteínas, hoje temos no mercado, muitos atletas usam whey, algumas fórmulas prontas, eles levam sim a uma sobrecarga renal. E ainda mais se associado a uma baixa ingesta hídrica. Então o paciente tem uma concentração sanguínea de proteína muito alta e não toma água. E o rim ele é sobrecarregado para poder filtrar toda essa proteína. E isso leva a uma perda rápida de função se não detectado e se não corrigido, vamos dizer, esse erro.
Ainda falando da alimentação, o senhor destacou aí os alimentos ultraprocessados, o consumo também tem crescido, né? Refrigerantes, são biscoitos, macarrão instantâneo também, que tem muito sódio, altas taxas de sódio, não é? E principalmente crianças e adolescentes consomem esses produtos. Isso pode causar algum problema, pode prejudicar os rins também, fazer com que as crianças, os jovens desenvolvam algum problema no rim? Sim, sim, isso já acontece muito. Adolescentes, às vezes pré-adolescentes, com uma alimentação rica em fast food, refrigerante, até o macarrão instantâneo. Esses alimentos têm no rótulo as especificações, mas é muito difícil quem preste atenção nisso. Então, o consumo é muito alto nessa população. E isso faz com que esse adolescente torne-se um adulto obeso ou com sobrepeso, já com a hipertensão e já uma pré-diabetes, levando ele, se não cuidar, a hipertensão, diabetes, a uma patologia que nós chamamos de síndrome metabólica. Isso acontece muito e é alarmante. As nossas crianças deixando de se alimentar com alimentos saudáveis, fazendo a troca por alimentos não saudáveis. Para a gente encerrar, doutor, tem algum sintoma que a pessoa pode se dar conta, assim, algum indicativo de problema no rim, para que ela procure um médico, uma orientação? Os rins costumam não dar sintomas. Aí que é o grande perigo, que é a grande orientação que a gente fala. A importância do check-up anual, vai no postinho, exame de sangue, exame de urina. Quando o rim já tem um certo acometimento, posso ter náusea, vômito, mal-estar, inchaço, o paciente começa a inchar, um mal-estar, então o corpo começa a dar sinais que a filtração não está sendo feita, mas essa fase já é uma fase tardia. A fase inicial, onde o controle é efetivo e o controle ele é importante, não tem sinal. Então, os sinais que a gente acaba dizendo são o aumento da pressão, a glicemia, são sinais indiretos. Porque quando o rim dá sintoma, a função já está bem diminuída, aí o risco desse paciente vir a fazer hemodiálise é grande. Então, ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Muito obrigado, agradeço a presença e a oportunidade de estar orientando os pacientes a se cuidarem mais para que esses números não cresçam dessa velocidade.